Então, na aula de hoje a gente vai terminar o assunto que a gente tinha começado na última aula sobre a radioatividade parte um e começar a radioatividade parte 2 e terminar esse assunto aí por inteiro. Primeiramente, lembrando, quanto à força de transmissão das partículas, o quanto elas conseguem passar. Primeiro, que a partícula alfa ela vai parar no papel, uma força de penetração muito baixa. A partícula beta vai parar no corpo humano, mas vai atravessar o papel, já tem ali uma força de penetração média. E os raios gama, as partículas gama, vão atravessar o papel, vão atravessar o corpo, vão atravessar o aço, parar mesmo só no concreto, no chumbo. Que os raios gamas aí são completamente altíssimo poder de penetração e consegue atravessar todo e qualquer material, praticamente. Para muito pouquíssimo, né? Tanto que na explosão que teve em Chernobyl, foi liberado raios gama ali numa taxa de mais de 1.000 quilômetros, praticamente. E atravessou vários prédios, contaminou muita gente. Mas, vamos lá. Por que essas radiações, essas partículas, são tão problemáticas para os seres vivos? Ah, Pita, você não tinha dito na última aula que as partículas não envolvem reações químicas? Então, como é que elas podem causar algum problema se elas não podem fazer nenhuma reação química? Então, elas não fazem reação química, mas elas podem fazer com que outras partículas, outros átomos façam reação química, como se estivessem fornecendo energia para eles fazerem isso. Isso é chamado de efeito ionizante. Lembra que essas partículas elas têm a capacidade de agir como um gatilho para que outras reações químicas ocorram. É basicamente isso. É isso que essas partículas radioativas fazem. Então, por exemplo, nós temos que nas células dos seres humanos, as partículas gama, principalmente, a partícula beta, assim, de certa forma, tem a capacidade de fazer com que as células façam outras reações químicas e vai ter a possibilidade de alterar o material genético, vai alterar funções básicas da célula, como reprodução, como respiração. E isso aí vai causar problemas que nós já conhecemos. O próprio câncer pode ser influenciado por causa disso. O câncer, a gente sabe que é uma reprodução acelerada, desenfreada da célula ali, e as partículas radioativas podem causar essa reprodução sem padrão nenhum. É uma das capacidades dela. E também pode influenciar, inclusive, na destruição das células. No caso, nós vimos que, nós não vimos, mas na explosão de Chernobyl, teve emissão de partícula beta, partícula alfa, partícula gama, como tem toda a reação nuclear, que a gente vai ver também depois. Mas uma coisa que é interessante é que muitas pessoas que estavam próximas da explosão, no momento da explosão, simplesmente foram desintegradas. Porque a energia foi tão forte dessas partículas, mas foi uma energia tão absurdamente forte, que elas simplesmente torraram as células dos seres vivos. Pessoas, animais, plantas, todo tipo de ser vivo foi desintegrado por causa disso. Então tivemos aí sobrevivência só de. Sobrevivência não, mas preservação de algumas estruturas de concreto, de aço, que não foram destruídas por questão dessas partículas. Opa. Aí nós temos alguns tipos de radiação. Primeiro tipo de radiação é radiação natural, que nós vamos ter do próprio planeta. Que tem no radônio, que está disperso no solo, que é 55% da radiação total, tanto da natural quanto da artificial, é composta de radônio. Aí 8% é de outros nucleides no solo, na rocha. 8% de raios cósmicos, sim, os raios cósmicos contêm radiação, como a gente já sabe, radiação ultravioleta, outras radiações solares, mas que são derivadas das radiações nucleares. E também temos 11% aí em radionucleides presentes nos seres vivos, que nós temos o carbono 14, que a gente vai conversar mais à frente, que é uma espécie de elemento radioativo que está aí em contato com todas as espécies de seres vivos existentes. Não existe um ser vivo que não apresente carbono 14 na sua composição, nós vamos descobrir por quê em seguida. E a radiação artificial, que compõe os outros 18% aí da radiação total, que apresenta 3% pertencente à exposição relativa à profissão e a produtos industrializados, como a gente tem aqui nos reatores nucleares, por exemplo, e 15% da medicina como um todo, que é raio-X na medicina e raio-Y, que é medicina nuclear.
Raio Y não é cobrado em nenhuma prova. Nunca vi nenhuma questão de vestibular que cobrasse raio Y. Eu até procurei para ver. Mas basicamente é como se fosse algumas reações nucleares que a medicina se aproveita para entender melhor o corpo humano, alguma coisa assim. E como é que se detecta essa radiação? Lembra aquele leitorzinho que faz aquele barulhozinho que tem nos filmes, que vai fazendo um... algo assim. Não quero passar muita vergonha aqui. Mas esse leitor, que é o contador de Geiger-Müller, vocês vão conhecer também por contador de Geiger, que é essa maquininha aqui, basicamente ela tem uma câmara de gás dentro dela, e lembra que as partículas radioativas, partícula alfa, partícula beta e gama, têm a capacidade de ionizar os gases. Lembra? O efeito ionizante. Então essas partículas radioativas vão ionizar os gases presentes dentro dessa câmara desse detector do computador, e a partir disso vai ter uma corrente elétrica, tem uma bateriazinha que vai estar o tempo todo fornecendo corrente elétrica. Aí, dependendo da ionização desses gases, vai conduzir mais ou conduzir menos corrente elétrica da bateria. Então, quanto mais ionizado, mais corrente elétrica vai ser conduzida ali naquela ampola, naquela câmara. E assim que se conta a, a meio a quantidade de radioatividade que tem no local, a partir dessa ionização desses gases, da corrente elétrica que eles podem percorrer. Aí, beleza, né? Vamos lá. Aí agora a gente vai para a aula de hoje. Isso aí era a continuação da última aula aí, que eu não consegui terminar. Pronto. Tudo certo. Na aula de hoje, radioatividade, também é na apostila K3 aí, é na página 5 a página 10, para quem quiser acompanhar, quem tiver apostila. Mas vamos lá. Primeiro conceito que a gente vai aprender hoje é o conceito de meia-vida. Eu acho que esse é o conceito que é mais cobrado nos vestibulares quando o assunto é radioatividade. Os exercícios são bem interessantes e envolve algo que todo mundo odeia, que é função exponencial ou função logarítmica. Eu sei que aí quem tem trauma disso aí da matemática, eu tive um pouquinho de trauma também, mas é um assunto que os vestibulares gostam muito de bater em cima porque é bem interdisciplinar, tem essa questão da matemática, do gráfico, etc. A gente vai estudar um pouquinho isso daqui e vou tentar ajudar vocês na medida do possível. Mas o que é a meia-vida? Lembra que na última aula a gente conversou que os átomos têm um decaimento radioativo? Lembra que eles vão emitir partículas alfa, beta e energia gama até o átomo ficar estável? Até o átomo conseguir emitir essas partículas totais? Então, basicamente, eles vão emitindo essas partículas, vão diminuindo a massa do radionuclídeo e vai diminuindo a quantidade de radionuclídeos presentes na substância. Essa quantidade vai diminuindo. A gente já viu isso aí, que é o que ele vai meio que, com o tempo, perdendo. Como se ele fosse perdendo essas certas composições, né? E o tempo de meia-vida, o período de semidesintegração, é justamente o tempo que uma substância radioativa demora para chegar à metade da sua massa inicial. Como assim, Pita? Bom, pensa comigo. Digamos que eu tenha 100 gramas de plutônio. Eu tenho 100 gramas de plutônio aqui. Basicamente, em X anos, essas 100 gramas de plutônio vão virar 50 gramas. Esses X anos, esse tempo que ele vai levar para deixar de ser 100 gramas e passar a ser 50 gramas, ou seja, a sua metade, é chamado de meia-vida. É bem autoexplicativo. Quando ele chegar à metade da sua composição inicial, é o período que ele tem de meia-vida. É o conceito que vocês têm que entender isso daí. E, como tem na definição, é basicamente aquele tempo que você vai levar para metade da quantidade de um radionuclídeo ali sofrer decaimento radioativo, ou seja, deixar de existir. E essa metade não é só a metade da massa, mas vai ser também a metade do número de átomos, porque se tem metade da massa, tem metade do número de átomos, e eu tenho metade também da velocidade de desintegração. O que quer dizer isso, Pita? Bom, pensa comigo, eu tenho 100 gramas de plutônio continuando nesse mesmo raciocínio. Vou colocar um exemplo aleatório. Supondo que esses 100 gramas de plutônio demorem 5 anos para chegar a 50 gramas. Aí, para chegar a 25 gramas, o que você vai pensar? Bom, se em 5 anos ele perde 50 gramas,
Logo, ele vai perder 25 gramas em 2,5 anos? Não, não é isso. Tira essa regra de 3 da cabeça. Aqui nós não temos uma regra de 3 na meia vida. Nós temos, de fato, uma função exponencial. O que significa? Significa que se ele perde metade da sua vida em 5 anos, ele sempre vai perder metade da sua vida em 5 anos. Ou seja, se para deixar de ter 100 gramas e passar a ter 50, metade da vida, eu demorei 5 anos, a outra metade, que seria passar de 50 para 25, eu não vou demorar 2,5 anos. Eu vou continuar demorando 5 anos. Eu vou continuar demorando 5 anos. Ou seja, depois eu tenho uma amostra inicial de 100 gramas. 5 anos depois vou ter 50 gramas. 5 anos depois vou ter 25 gramas. 5 anos depois vou ter 12,5 gramas. É isso. É uma função exponencial que vai sempre tender ao mesmo período de meia-vida. E isso independe da quantidade inicial. Você, por exemplo, você pode ter 1 milhão de quilos de plutônio, mas se a meia-vida dele for de 5 anos, para tirar metade disso, eu vou demorar 5 anos. É o exemplo aqui que a gente tem do iodo 137, que é um dos isótopos do iodo que é radioativo. Ele demora 8 dias para chegar à sua meia-vida. Ou seja, se eu tenho 100 gramas de iodo, 8 dias depois eu vou ter 50 gramas. De iodo 137, tá? Esse isótopo do iodo que é radioativo. Os outros não são necessariamente. Mas enfim, o iodo 137 demora 8 dias para chegar a 50 gramas. E mais 8 dias para chegar a 25 gramas. E mais 8 dias para chegar a 12,5 gramas. Se eu tiver 20 milhões de toneladas de iodo, eu vou demorar 8 dias para chegar a 10 milhões de toneladas de iodo. Metade. O urânio 238, ele também aí é um dos principais elementos radioativos que nós temos aí no planeta Terra. Demora 4,5 bilhões de anos o tempo de meia-vida. Ou seja, se eu tenho 1 tonelada de urânio, estima-se que 4,5 bilhões de anos depois eu vou ter meia tonelada de urânio. E você pode ver que é basicamente o tempo da Terra, o tempo de vida do planeta Terra, né? Nós temos aí 4,5 bilhões de anos aproximadamente. Então o urânio está lá desde o nosso começo de vida e provavelmente vai estar até quando nós deixarmos de existir. Provavelmente não, com certeza vai estar. E é assim que vocês vão ver os gráficos de curva exponencial de decaimento ao longo das questões. Esses gráficos vão ser sempre comuns. E não se enganem, o formato dessa curva é sempre o mesmo para toda questão de decaimento radioativo. Então já decorem aí. Se tiver uma questão lá que perguntar, qual é o gráfico que representa uma curva de decaimento? Qual é o gráfico que representa uma curva de meia-vida? Sempre vai ser esse gráfico fazendo essa conchinha para baixo aí. Esse mesmo símbolo, representação vai sempre existir. O que vai diferir vai ser o quanto tempo, o número de átomos, esse tipo de coisa. Mas a curva vai ser sempre igual. E a gente pode ver aqui, ó. O número de átomos aqui está no eixo das ordenadas, né, no eixo Y, e ele está decrescendo. Quando chega a metade, o tempo demorado é o tempo P. Aí quando chega a metade dessa metade, ou seja, 1/4 da quantidade inicial, eu tenho 2P. Quando chega metade da metade da metade, 1/8 da quantidade inicial de átomos, eu tenho 3P. Pode ver, é sempre uma diferença de P para P dessas metades, nesses 50%. E aqui a gente tem exemplo do urânio 131, que também é um isótopo do urânio radioativo, não é 137, mas também tem 8 dias de meia-vida, tempo de meia-vida, é 8 dias. E o urânio 238, 4,5 bilhões de anos. Podem ver que eles perdem a mesma porcentagem da quantidade inicial de amostra, mas em tempos diferentes. Enquanto para o iodo eu levo 8 dias para chegar a 50% da amostra inicial, o urânio 238 demora 4,5 bilhões de anos. E Pita, quanto tempo eu demoro para chegar a 1/4 da quantidade inicial? Para o iodo eu vou demorar 16 dias, que seriam 2 metades, e para o urânio eu vou demorar 9 bilhões de anos, que são 2 metades também. E podem ver que eu tentei fazer um slide mais bonitinho dessa vez, porque eu estava ficando com vergonha dos slides dos outros professores. Os outros professores fazem slides muito bons. Então eu queria fazer um slide mais organizadinho aqui, mais bonitinho, para ficar legal para vocês assistirem e não ficarem achando tão chato assim meus slides. E aqui eu propus um exercíciozinho bem tranquilo, para a gente entender que basicamente é isso que é cobrado nos vestibulares. Pelo menos quando você vai ver uma questão de meia-vida, você vai ter um exercício desse tipo. Vou ler aqui o exercício para vocês. A meia-vida é o parâmetro que indica o tempo necessário para que a massa de certa quantidade de radioisótopos se reduza à metade de seu valor. Meia-vida, meio período de desintegração lá. E considere uma amostra de
53 é um elemento nuclear, seria ali o 53, o lítio, né? Que tem, na verdade, acho que é lantânio, não tenho certeza. Mas é um elemento nuclear, que a gente não se interessa muito qual é o tipo, mas produzido no acidente nuclear, com massa igual a 2 gramas e meia-vida de 20 horas. Após 100 horas, a massa dessa amostra em miligramas será cerca de... Então vamos lá, como é que a gente vai construir esse exercício? Qual é a amostra inicial? Eu tenho 2 gramas de amostra inicial. Ou seja, passando para miligramas, seria um total de 2.000 miligramas, né? Então aqui, no tempo zero, a gente tem 2.000 miligramas de amostra. O período de meia-vida dele é 20 horas. Ou seja, depois de 20 horas, eu vou ter metade da amostra inicial. Ou seja, eu vou ter ali o 1.000 miligramas, 1 grama. Depois de 40 horas, eu já vou ter 2 metades. Ou seja, eu vou ter 1/4 da amostra inicial. Depois de 60 horas, eu vou ter 1/8 da amostra inicial, que eu vou ter metade da metade da metade. É por isso que é uma função exponencial. É como se fosse 1/2, lembra lá do 1 sobre 2 da função exponencial? Como se tivesse 1 sobre 2, e no denominador, lá embaixo, eu tivesse um x elevado a x, 1 sobre 2 elevado a x. E esse x fosse a quantidade de metades. Se eu tenho uma metade, eu tenho 1 sobre 2 elevado a 1. Ou seja, eu tenho 1 sobre 2, que isso é só uma meia-vida. Se eu tiver 2 meias-vidas, eu vou ter 1 sobre 2 elevado a 2, que seria 1/4. 3 meia-vidas, 1 sobre 2 elevado a 3, que é 1/8. E assim por diante. E aí, a gente tem aqui que eu tenho quantas meias-vidas? Se eu tenho uma meia-vida é 20 horas e ao todo eu tenho 100 horas, se você dividir, eu tenho 5 meias-vidas, certo? Então, é como se fosse 1 sobre 2 elevado a 5, que é 1 sobre 32. E aí, a gente vai caber aqui. Se eu pegar 2.000 miligramas no início e for fazendo metade por metade, até chegar nas 5 meias-vidas que nós temos ao todo, eu vou ter a resposta final de 62,5 miligramas. E, basicamente, é a mesma coisa que eu pegar 1 sobre 32 e multiplicar por 2.000. É só você somar a quantidade de meias-vidas que eu tenho no período que ele está dando na questão, e essa quantidade de meias-vidas, tipo, se nesse caso nós temos 5 meias-vidas, você vai colocar no denominador ali, 1 sobre 2 elevado a 5. Aí vai ter 1 sobre 32, você faz a conta, vai achar o resultado. É um macetezinho que eu uso bastante. Vocês podem usar também, ou vocês podem fazer tabela, que é um pouco mais demorada, mas não tem erro. Só fazer metade, 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 e calculando assim. Opa. Vamos lá, carbono 14 que a gente tinha combinado de conversar anteriormente. Carbono 14, ele é um isótopo radionucleóide do carbono beta emissor. O que significa? O carbono que a gente conhece, ele tem massa normal média 12, e número atômico de 6. É o carbono que a gente tem em mente aí. Mas existe um isótopo desse carbono que possui massa 14, ou seja, ele tem dois nêutrons a mais. Ou seja, o núcleo dele ali já começa a ficar, lembra, daquele zíper estourando. O zíper do núcleo ali está quase para explodir. É isso que configura ele como um elemento radioativo, né? E, basicamente, o tempo de desintegração do carbono 14, que é algo muito interessante, é o mesmo tempo que ele demora para ser formado na natureza. Como assim, Pita? Se eu estou ali tirando, por exemplo, 5 carbonos por segundo, eu estou repondo 5 carbonos por segundo no ciclo natural do carbono. A gente vai ver também ciclo natural de carbono, eu acho que em biologia. Vocês vão ver em biologia, né? Mas é o mesmo ciclo. A única diferença é que, ao mesmo tempo que ele está sendo desintegrado por questões radioativas, ele está sendo formado por outras questões também. E esse tempo aí de formação não é o que você tem que saber, mas é basicamente o tempo não, mas a quantidade de carbono 14 na natureza não precisa saber. Mas, por curiosidade, é sempre a mesma, que é igual a 10 partes por bilhão, 10 ppb, que é uma unidade de medida aí que a gente utiliza na química. É como se fosse, se eu tivesse 10 carbonos para cada 1 bilhão de moléculas de ar na natureza. Para cada 1 bilhão de oxigênio na natureza, por exemplo, eu tenho sempre 10 carbonos. É sempre essa fração, sempre essa... Esqueci o termo. Essa proporção. É sempre essa proporção, isso aí. E, basicamente, esse carbono 14, ele vai entrar no ciclo da natureza a partir do CO2. O que, é que vocês vão ver também nesse ciclo do carbono na biologia? Que o CO2 ele vai acabar sendo incorporado por todos os seres vivos.
Como? Primeiro vai passar pelas plantas, que vão adquirir esse CO2, vão produzir o oxigênio e vão transmitir esse carbono também para a sua estrutura e para o solo. E nós vamos adquirir esse carbono a partir do consumo de nutrientes da natureza, né? Como se a gente fosse comer um grão, vai ter carbono ali que passou por um processo radioativo. Basicamente isso. Mas o carbono 14 é interessante porque ele é utilizado para medir a quantidade de carbono que tem num ser vivo que já não existe mais, já foi decomposto, já está em processo de decomposição, e calcular o tempo de morte desse ser vivo. É muito utilizado pela polícia forense aí para saber há quanto tempo uma pessoa morreu. Por quê? O carbono 14 ele tem um período de desintegração que eu não coloquei aqui, mas se eu não me engano é de 5 mil anos aproximadamente, 5,5 mil anos, alguma coisa assim. Ou seja, é o período de meia-vida do carbono 14. Ou seja, a cada 5,5 mil anos, eu diminuo a amostra inicial pela metade. Só que pensa comigo, se nós readquirimos esse carbono 14, nós adquirimos a partir de nutrientes da natureza, a partir desse processo do ciclo do carbono, quando uma pessoa morre, ela não tem mais como adquirir esse carbono. Ela não tem mais como incorporar esse carbono radioativo ao seu organismo, porque ela está morta. Então, o carbono que já está ali no corpo só vai sofrer desintegração. Ou seja, se eu tiver uma pessoa que supostamente deveria ter 1.000 gramas de carbono no seu corpo, 1.000 gramas de carbono 14, depois que ela morrer, se ela tiver metade disso, quer dizer que ela teve um processo de meia-vida. Ou seja, passou 5,5 mil anos desde o tempo que ela morreu. Isso é calculado aí para saber quanto tempo que a pessoa morreu, basicamente. É interessante entender o conceito desse carbono 14 aplicado, mas essas informações de meia-vida do carbono, ou quantidade inicial do peso de uma pessoa, isso aí tudo é dado pela questão quando ela é cobrada. E aí nós temos basicamente como funciona esse ciclo do carbono. A radiação cósmica vai basicamente colidir com os átomos de nitrogênio da natureza, vai fornecer uma reação que a gente vai ver mais à frente, que é chamada de transmutação nuclear, mas vai colidir com o nitrogênio da natureza e vai formar esse carbono. Por isso que ele é radioativo, porque ele é formado a partir de uma radiação nuclear, uma reação nuclear. Porque eu tenho o carbono, o nitrogênio 14, que é o nitrogênio médio aí que tem na atmosfera. A partir do momento que ele é bombardeado com nêutrons dos raios cósmicos, ele forma o carbono 14, que é o carbono radioativo. E esse carbono que vai sofrer um período de desintegração, originando o nitrogênio 14 novamente. E esse nitrogênio 14 novamente vai sofrer bombardeação pelos raios cósmicos, vai formar outro carbono 14, formando esse ciclo, que é bem interessante, que é adquirido pelas plantas, depois passando para os animais, passando para o solo, etc. E o que é essa transmutação nuclear que aconteceu com o carbono 14? O que é essa reação nuclear? Basicamente, eu tenho a transformação de um nuclídeo, radioativo ou não, em outro provocado pelo bombardeamento de uma partícula. Esse bombardeamento pode ser uma partícula alfa, pode ser bombardeado com uma partícula beta, ou até mesmo com um nêutron. Esses 3 bombardeamentos constituem uma transmutação nuclear. Mas, a partir disso, você vai tornar um nuclídeo que era natural, como é o nitrogênio 14, por exemplo, e você vai bombardear com um nêutron ou uma partícula alfa, uma partícula beta, formando um nuclídeo artificial. E é assim que se formam muitos elementos da tabela periódica. A maior parte dos elementos artificiais que nós conhecemos foram feitos por transmutação nuclear. Pegou um elemento da natureza ali, por exemplo, pegou o ouro e bombardeou esse ouro com partículas alfa, partículas beta. A partir disso, ele começou a originar outros elementos. Esses outros elementos são elementos artificiais na tabela periódica, como a gente tem a partir do chumbo, né, número atômico 82, e assim por diante. Todos esses outros elementos são artificiais e são radioativos, justamente por terem sido obtidos a partir de uma transmutação nuclear, ou seja, uma reação nuclear. E aqui a gente tem um exemplo de um nitrogênio disposto num recipiente,
Eu tenho lá, por exemplo, o nitrogênio fechado. E a partir disso, eu coloco um elemento alfa emissor dentro desse recipiente. Eu coloco ali, por exemplo, um iodo 137, coloco um urânio 238, que são elementos alfa emissores, dentro do recipiente junto com o nitrogênio. A partir disso, esse elemento radioativo vai começar a emitir partículas alfa. Ficar emitindo partículas alfa ali dentro do recipiente. E como não tem como sair do recipiente, que ele é fechado, ele vai começar a acertar átomos de nitrogênio e vai originar um novo elemento, um novo átomo, que é o átomo do oxigênio, liberando assim um próton. Ah, Pita, na transmutação nuclear, eu sempre vou ter o bombardeamento com uma partícula alfa ou beta e a transformação de um elemento em um elemento novo? Sim, é exatamente isso. Por isso que é transmutação. Lembra lá, transmutação conceitua uma transformação de alguma coisa em outra nova. Eu tenho a transformação, nesse exemplo, do nitrogênio em um átomo de oxigênio. Esse átomo de oxigênio é radioativo? É. Pode ver aqui que ele tem 17 de massa e não 16, como é normal do oxigênio que a gente conhece. Mas uma característica também da transmutação é que ela sempre vai liberar um próton, ou pósitron. Esse próton liberado na transmutação nuclear também é conhecido como pósitron depois. Mas perceba que, a partir da partícula alfa, eu tenho que a massa do nitrogênio aumenta em 3 e o seu número atômico aumenta em 1. Só ver a diferença aqui, ó. Aumenta 1 de número atômico e a massa aumenta em 3. Ou seja, ainda fica sobrando 1 de massa e 1 de número atômico. O que eu faço com isso? É o pósitron que não entrou nesse novo elemento. Ele foi liberado para a atmosfera, foi liberado no recipiente. Como a gente pode ver aqui, ó, tem a partícula alfa batendo no átomo do nitrogênio, formando um átomo de oxigênio que fica tão instável ali no momento que ele forma, que ele acaba liberando um pósitron. E aí ele fica mais estável, ainda continua radioativo, mas fica mais estável do que estava anteriormente. Vocês conseguiram entender essa transmutação nuclear? Basicamente, transformação de um elemento em um elemento novo, liberando um pósitron, a partir de um bombardeamento de partículas. Não sei se vocês conhecem o conceito de transmutação, mas transmutação significa transformação. É isso que nós temos aqui. Nós temos uma transformação nuclear. Eu tinha um átomo, que era o átomo de nitrogênio, com 14 de massa e 7 de número atômico. Ele foi bombardeado com uma partícula alfa. Nisso, esse átomo incorporou 2 nêutrons e um próton dessa partícula alfa. Lembra que a partícula alfa é formada por 2 nêutrons e 2 prótons. Ele incorporou 2 nêutrons e um próton, aumentando a sua massa em 3 e número atômico em 1. Mas se aumentou o número atômico, o elemento também muda. Porque o número atômico é aquilo que define o que um elemento, qual é o elemento da natureza que ele corresponde. Então, se eu tenho 8 de número atômico, eu deixo de ter um nitrogênio e passo a ter um átomo de oxigênio, mas com massa igual a 17, porque ele incorporou um nêutron a mais ali do que deveria. E ele acaba liberando um próton, que estaria ali na composição da partícula alfa, porque fica tão instável com tudo aquilo junto que ele libera esse próton para a natureza para tentar ficar mais aliviado, tentar ficar mais estável. Deu para entender agora, Leandro? Basicamente o conceito principal é essa transformação de um elemento em outro a partir de um bombardeamento nuclear. É isso que tem que ter em mente. Aí a gente vem agora para fissão nuclear. Porque eu tenho certeza que alguns de vocês já devem ter ouvido falar de fissão nuclear, porque é algo muito famoso aí na ciência, na bomba atômica, etc. Mas poucos de vocês devem conhecer de fato o que significa fissão nuclear. Fissão lembra do termo de fissura, de quebra, de rachadura. E isso que acontece. Fissão, eu tenho uma quebra de um átomo em outros. É isso que eu tenho. Fissão nuclear, fissura, rachadura. Eu tenho uma quebra de um átomo. Ou seja, eu tenho uma quebra de nuclídeos, que são elementos radioativos, em núcleos menores, liberando uma quantidade absurda de energia. Eu tenho uma energia muito grande que é liberada a partir dessa quebra do átomo. É como se fosse possível, eu pegasse uma faca e cortasse um átomo ao meio. Por exemplo, não necessariamente vai ser ao meio, mas é como se eu cortasse o átomo ao meio. Cortando o átomo no meio, eu vou ter a formação de outros 2 átomos, outros 2 nuclídeos menores do que o átomo inicial. E a quantidade de energia que é liberada é muito alta, é muito altíssima mesmo. Mas como é que eu faço essa quebra do átomo? É com uma faca? Não. É com uma espada? Também não.
eu vou fazer essa quebra do átomo com uma outra partícula ou um nêutron. É isso que eu vou fazer a quebra do átomo com um nêutron. E a partir disso eu vou, como se fosse atirar nesse átomo com um nêutron, liberando outros átomos menores. Ou seja, o átomo vai ser quebrado a partir desse tiro e vai originar dois átomos novos, que não necessariamente vão ser iguais. Podem ser átomos diferentes, mas podem ser átomos iguais também. Vai depender muito do elemento químico. E eu só tenho 3 elementos que fazem fissão nuclear. Esses 3 elementos são o urânio 235, o urânio 233 e o plutônio 239. São os únicos elementos da tabela periódica, os únicos isótopos que fazem fissão nuclear. Os outros não têm essa capacidade. Se eu ficar bombardeando eles com nêutron, eles não vão quebrar o átomo. Eles vão fazer outras reações, mas não necessariamente quebrar o átomo e liberar energia, como é característico da fissão nuclear. E a fissão nuclear aqui do isótopo 235, foi o exemplo que eu trouxe para vocês. Eu pego um nêutron e atiro no núcleo do urânio 235. O que eu vou fazer? Eu vou quebrar esse átomo do nuclídeo do urânio e vou originar um átomo de bário 142 e um átomo de crômio 91. E vou liberar também 3 nêutrons e energia. Pita, como é que eu vou saber quantos nêutrons eu vou liberar depois que eu fizer o cálculo dos átomos? Bom, basicamente a questão vai te dar pelo menos a massa de algum dos átomos. Por exemplo, ela não ia te deixar em branco a massa e o número atômico do bário ou a massa e o número atômico do crômio. Ela ia te dar, e a partir disso você ia somar as massas. Por exemplo, você pensa assim, aqui eu tenho a massa de um nêutron, que é 1, e 235 do urânio. Ou seja, ao todo eu tenho 236 de número de massa aqui. No outro lado, eu vou ter que ter 236 de número de massa também. Eu não vou criar massa do nada, nem vou tirar a massa e vai sumir, não. Eu vou ter a mesma quantidade de massa final na massa inicial. A mesma coisa também no número atômico. Se eu tenho 92 de número atômico no início, eu vou ter que ter 92 de número atômico no final. Se somar aqui o número atômico do bário com o cromo, eu vou ter 92. Se eu somar o número de massa do bário com o crômio com os 3 nêutrons, eu vou ter 236. E a energia que é liberada que não é possível calcular. Normalmente a questão te dá essa energia. E é basicamente isso que acontece. Eu vou atirar no núcleo atômico com um nêutron, vou quebrar esse núcleo em 2, ou normalmente sempre é em 2 átomos. Nunca vou atirar e vou transformar em outros 3 átomos. Pelo menos eu não conheço nenhum exemplo que isso aconteça. Sempre é formados 2 átomos novos. E os nêutrons são atirados aí na atmosfera. Pode ver que os outros 3 nêutrons aqui, eles não ficam bonitinhos, organizados, não. Eles são dispersos aleatoriamente pelo local onde está sendo interagindo. Juntamente com o quê? Com partícula gama, que é a energia. Essa energia aqui é a partícula gama, é a radiação gama que a gente conhece. Por isso que é liberada a partícula gama também. E o que é a reação em cadeia que acontece muito na fissão nuclear? Quando eu vou ter um nêutron que atingir um núcleo específico, vai criar 2 núcleos novos e vai liberar outros nêutrons no ambiente, no local. Esses outros nêutrons, no caso do urânio 235, são 3 nêutrons, vão ser dispersos no local e vão atingir outros átomos. É como se estivesse ricocheteando a bala. Tipo, a bala bateu na parede, foi para o outro, e bateu na parede de novo, foi para o outro lado. Que nem acontece desenho animado. É como se fosse isso. Eu tenho ali que 3 nêutrons foram liberados e eles vão atingir outros 3 núcleos atômicos, outros 3 núcleos de átomos. A gente pode ver aqui, ó, que eu tenho o núcleo fissionável, que quando o nêutron atinge esse núcleo, vai ocorrer a divisão do núcleo e vai liberar energia, ocorrendo a fissão, e vai liberar outros nêutrons. Esses outros nêutrons vão atingir outros átomos. E vai ocorrer novamente a reação de fissão nuclear de novo. Isso é chamado de reação em cadeia, que está acontecendo ali uma reação seguida uma da outra, uma reação em cadeia de fato. Como se fosse um efeito dominó. Basicamente isso que é reação em cadeia. E o que eu preciso para acontecer essa reação em cadeia? Toda vez que eu tiver uma fissão nuclear, eu vou ter uma reação em cadeia? Não necessariamente. Para eu ter uma reação em cadeia, eu preciso ter uma massa crítica. O que é a massa crítica? É uma massa mínima para que ocorra a reação em cadeia da fissão nuclear. Porque não adianta eu ter 2 átomos de urânio ali
e esperar que quando eu atinja o núcleo de um, outros núcleos sejam atingidos também. Não. Eu tenho tem que ter uma quantidade mínima para que eu tenha certeza de que vai atingir algum núcleo atômico depois que eu fizer a quebra dos nêutrons. Depois que eu fizer essa fissão, eu tenho que ter esse número de massa mínimo, quantidade de número atômico mínimo, quantidade de átomos mínimos para fazer isso. E toda massa que for inferior a essa massa crítica é chamada de massa subcrítica, que é quando a massa mínima não é atingida e a reação nuclear em cadeia não acontece, porque os outros nêutrons não atingem nenhum outro núcleo. Basicamente isso. Como eu tenho aqui, ó, o nêutron atinge o núcleo-alvo e é disperso aí, mas ele não atinge o produto da fissão. Ele não atinge os núcleos que são formados com a fissão. Ele é só disperso aí na natureza e não atinge esses núcleos. E nesse caso aqui, eu tenho uma massa subcrítica do produto inicial. E o que a gente tem de exemplo nuclear aí na natureza? Nós temos a bomba nuclear, aquela de Hiroshima e Nagasaki. As bombas nucleares convencionais são obtidas a partir de fissão nuclear, e a energia liberada é absurda, né? Sabe aí os efeitos que ela pode causar. E os reatores nucleares, que também são obtidos por fissão nuclear. Não é interessante a gente saber como é que funciona o reator nuclear, mas, para via de dúvidas, é como se fosse uma usina termoelétrica. Eu tenho ali um recipiente que está o tempo inteiro ocorrendo fissões nucleares nesse recipiente, tem o tempo inteiro bombardeando elementos radioativos com nêutrons para emitirem fissão nuclear e emitirem uma energia, e aquecendo a água. Essa água gera um vapor, que é aquecido, e gira uma turbina. Aí essa turbina vai alimentar um gerador ali. Depois dessa água volta para o recipiente, é aquecido, é refrigerado, e volta para o ciclo normalmente. É isso que acontece aí no reator nuclear. Peter, só existem reatores nucleares de fissão nuclear? Sim. Os reatores nucleares existentes são só de fissão nuclear. A gente vai ver depois. Mas e a fusão nuclear, que a gente vai ver em seguida? Não existe nenhum reator nuclear que seja obtido a partir de fusão nuclear. Não atualmente, pelo menos. Fusão nuclear. A fusão nuclear, eu acho que é o termo que mais vem à nossa cabeça. No local da fissão nuclear, a gente sempre acha que a bomba atômica, o reator nuclear é obtido por fusão, mas é por fissão. Mas o que é a fusão nuclear? Bom, o termo fusão, eu acho que vocês conseguem imaginar o que seja. Lembrar do Dragon Ball, aquela fusãozinha básica, que é basicamente a junção de dois núcleos pequenos em um núcleo maior. Sempre isso. Sempre vou ter a junção de dois núcleos de dois átomos iguais ou diferentes em um átomo maior. E vai liberar uma quantidade muito absurda de energia, mas muito grande mesmo. Você acha que a bomba atômica ali, que é obtida por fissão nuclear, libera muita energia? Pois a fusão nuclear libera praticamente 20 vezes a energia obtida na fissão nuclear. É algo absurdo, assim. É realmente muito alto. E para isso acontecer, eu vou precisar de uma temperatura muito absurda também para ocorrer essa fusão. Eu não tenho a junção de dois átomos se eu não tiver essa temperatura altíssima. E qual é essa temperatura? Aproximadamente 10 milhões de graus Celsius. Eu não acho que algum forno que a gente tem aí na casa e consiga emitir uma temperatura de 10 milhões de graus Celsius. Acho que até hoje nós tivemos a Rússia, que foi um dos únicos que conseguiu atingir esse feito aí de aquecer a 10 milhões de graus Celsius e botar em prática. Mas são pontos muito difíceis de atingir mesmo. E por que nós não vemos tanto assim a fusão nuclear no reator nuclear se é uma energia tão mais alta assim? Porque justamente por ser uma energia tão absurda, não tem como você canalizar e reaproveitar essa energia. Eu não tenho nenhum mecanismo que suporte esse calor emitido, essa energia liberada pela fusão nuclear, sem explodir, sem pegar fogo. Então não tem como fazer uma usina nuclear a partir de fusão. Porque tudo ia explodir, tudo ia pegar fogo. Muito difícil conseguir. Então só usa fusão nuclear para fazer o quê? Fazer bomba, né? Que é isso que a humanidade sabe fazer. A humanidade usa a energia que ela consegue para fazer bomba, para matar gente. E qual é o exemplo principal que nós temos de fusão nuclear aí na nossa vida? É justamente a bomba de hidrogênio. Foi a bomba aí a mais mortal já criada até hoje pelo ser humano. E basicamente ela vai usar dois isótopos do hidrogênio, que é o hidrogênio com massa 2 e número atômico 1, que é o que a gente conhece, né, normal, e o isômio
o hidrogênio, o isótopo com massa 3 e número atômico 1, que é o trídio e o deuterídio. Eu posso ter trocado os nomes, mas tenho quase certeza que é o trídio de número de massa 3 e não, é o deutério, perdão. E o deutério que é de número de massa 2. Não precisa saber o nome deles. Mas o trídio acho que você consegue decorar aí fácil, né? Que tem 3 de número de massa. O deutério que a gente conhece normalmente, tranquilo. E justamente o hélio, que é a junção do número de massa, do número atômico desses dois, é formado e é liberado um nêutron. Aliado a isso, eu vou liberar muita energia. É isso que eu tenho na fusão. Eu tenho justamente o número atômico deles somados, que vai dar o número atômico do hélio. Só que o hélio só tem 4 de número de massa, então vai sobrar um nêutron ali, que vai constituir a massa restante para somar os 5 de massa total. Aí, quais são os exemplos que a gente tem? Aqui, como eu falei, é o trítio juntado ao deutério, que vai liberar um nêutron, um átomo de hélio e muita energia. E aí eu vou ter justamente a bomba de hidrogênio. Qual é a única bomba de hidrogênio que foi liberada aí na natureza? Foram feitos testes. Foi a bomba Tsar, que era da União Soviética, que pode ver aqui, ela está na faixa de 50 megatons de energia que é produzida, né? 50 megatons é como se fosse 50 bilhões de TNT emitidas. Enquanto isso, a bomba Hiroshima aqui foi 15 quilotons, como se fosse na faixa dos 15 milhões de TNT explodindo. Ou seja, tem a carga aí de aproximadamente 20 vezes. Não, perdão, a carga de 2.000 vezes mais potente que uma bomba nuclear normal, a partir de fissão. Então, provavelmente uma bomba de hidrogênio que fosse largada em algum local que não fosse mar aberto, oceano, como a bomba de Tsar foi, provavelmente iria acabar com um país inteiro praticamente. E também outro exemplo de fusão nuclear é o que acontece nas explosões solares. O Sol, lá a energia passa dos 10 milhões de graus Celsius. Então, o que nós temos constantemente são reações de deutério e trítio na superfície solar, emitindo explosão o tempo inteiro. E esses raios que saem dessas explosões, essa energia que chega, é a energia que chega à Terra por meio de ultravioleta, raios cósmicos, etc. E é isso, essa foi a aula de hoje. Foi uma aula, eu tentei manter um ritmo aí para a gente não extrapolar muito tempo e conseguir tirar algumas dúvidas legais. A aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham achado interessante aí o assunto de radioatividade, que é um assunto que eu gosto bastante, acho bem da hora. E os exercícios que eu propus para vocês são os exercícios que tem na apostila, que eu coloquei lá no direcionamento. São uns exercícios bem legais mesmo, um exercício muito bacana de fazer, que caem muito no vestibular. E também uma listinha que eu preparei, que são alguns exercícios modelo de exercícios que eu mais vi cair aí na FUVEST e também no Enem, na natureza. Mas a aula de hoje é isso. Vou terminar a gravação e abrir para dúvidas gerais aí.